seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o podcast Na Mira do Guerreiro. E o guerreiro de hoje é o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, Fábio Contreiras, com quem teremos o prazer de bater um papo. Seja muito bem-vindo, Coronel Fábio. Obrigado pelo convite, Renata. Obrigado pelo convite, Felipe. Muito bem-vindo. Sempre um prazer estar aqui falando de Corpo de Bombeiros. Vai ser importante, né? Porque muita gente tem dúvida sobre como é que funciona o Corpo de Bombeiros. A gente veio para cá para tentar tirar um pouco dessa mística, né, que tem a nossa profissão. Bom, vamos começar então falando exatamente sobre isso. Como que funciona, como que é o dia a dia do Corpo de Bombeiro, dos bombeiros de modo geral? Como que é a rotina? Bem, a corporação é muito grande. Nós somos hoje o maior corpo de bombeiros do Brasil. São 26 estados do Distrito Federal. Dos 27, nós somos hoje, em quantidade de homens e mulheres, o maior. São 13.100, né, militares. A gente realmente tem uma estrutura que foi herdada lá de 1856, quando Dom Pedro II criou, porque foi o primeiro corpo de bombeiros do Brasil. Na época do Império ainda chamava de Corpo de Bombeiros Provisório da Corte. Nossa, olha, Felipe. Então a gente herdou toda essa estrutura grande e mesmo com a saída da capital aqui do nosso estado, né, a gente permaneceu com essa grande estrutura. Então não é fácil gerenciar. O dia a dia nosso é um dia a dia agitado. A gente atende uma quantidade aproximada de 350 mil ocorrências por ano, que dá uma média de 900 a 1.000 ocorrências por dia. É um grande desafio, porque o bombeiro militar ele tem que atender uma ocorrência diariamente na rua, o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo ele não pode parar de treinar e de se preparar. E como é esse treino, né, Felipe? Porque para ser bombeiro não é fácil. Porque qual é a duração, inclusive, do curso? Boa, então, Felipe. A gente tem... Falando um pouco da rotina, né? Para o bombeiro entrar, ele tem duas portas de entrada. Uma como soldado e outra como cadete, que vai permitir que ele seja um futuro oficial. O oficial, ele aprende tudo aquilo que o soldado precisa aprender, mais ainda as questões de gerenciamento, administração, comandar os líderes, comandar os heróis da nossa tropa. E o soldado é aquele que, teoricamente e na prática também, ele vai colocar a mão na ponta da mangueira, é aquele que vai estar lá realmente na ponta do socorro, realmente fazendo socorro. Uma formação básica de um soldado hoje gira em torno de 6 meses a 1 ano. A gente tem muitas modalidades. Como eu falei que o Corpo de Bombeiros é muito grande, esse soldado ele pode entrar como guarda-vidas, ser especialista na praia. Ele pode entrar como marítimo, que é conduzir uma embarcação, dirigir uma moto aquática, uma lancha, um barco. Ele pode entrar como um condutor de viatura terrestre, um condutor de ambulância. Ele pode entrar como um músico. Nós temos uma banda de música, orquestra no Corpo de Bombeiros. Ele pode entrar como artífice, que é um mecânico. A gente tem as nossas viaturas, elas são consertadas por nós mesmos. Então, quer dizer, um leque. É muita experiência, são muitas áreas. Tem a parte de primeiros socorros, que são os nossos médicos, técnicos de enfermagem. E os oficiais, né, que tem um quadro de combatentes, que é o meu quadro praticamente, que é quem vai gerenciar no futuro a corporação como um todo. E outros oficiais, como nutricionista, enfermeiro, assistente social, psicólogo. Então, assim, a corporação ela tem um lugar para todo mundo. Eu digo que tem lugar para quase todo mundo. É uma profissão que permite, né, muitos caminhos depois que se entra. Agora, a outra porta de entrada, que é a porta de oficial, caso ele queira ser combatente, são 4 anos de formação. Ele entra numa escola, presta um concurso público, fica 4 anos no regime de internato. É um momento, né, que realmente exige uma dedicação muito intensa, e aí, após ele sai aspirante e pode chegar até o último posto de coronel. E esse combatente é aquele que vai mesmo para o embate, ali vai apagar para os acidentes, para os incêndios. Ele vai comandar as guarnições, né? Não existe hoje um cargo na corporação como oficial combatente em que ele não vá para a rua. Esse comando, essa experiência na prática, né, tecnicamente na tática, ele é muito mais comum, muito mais corriqueiro quando ele é primeiro tenente, segundo tenente, capitão ali, que ele está junto com a tropa. Quando ele vai aos postos maiores, de major, tenente, coronel, ele até vai comandando uma unidade, mas só em ocorrências maiores. Vou falar aqui um pouquinho, talvez depois, sobre a complexidade das ocorrências. Elas têm níveis. Então, quando o nível ele é mais corriqueiro, vai a tropa do quartel mesmo, os soldados, os cabos, os sargentos e o tenente e o capitão. E quando ela vai crescendo, aí vai sim um tenente-coronel, talvez, até mesmo o comandante-geral. Nossa, a gente tem ocorrências que o comandante-geral vai estar presente para estar comandando. Tudo depende realmente ali, né, da complexidade que é a ocorrência que a gente tem.
Agora, o Corpo de Bombeiros, eu me lembro quando eu era jovem, né? Jovem, eu nem digo jovem, pré-adolescente, né? Meu sonho era descer naquela... escada. Não, Ou não, escada. naquele qual que é o nome aquilo? Pra gente não usar o termo errado. É um mastro. É um tipo de corrimão. Corrimão. Ele é usado, a gente desce, né? Enfim, ele é muito tradicional, ele vem da década, né, 1915. Imagina 20. você, Filipão. Ele não é mais usado. É isso que eu ia falar. Usado. Eu me lembro, eu já repórter, né? Já tenho uma longa muito trajetória em cerimônias, em festas, atividades, digamos assim, de festivas da corporação, lá no quartel central, aqui na Praça da República, em frente ao Campo de Santana, de ter exibição de descer pelo corrimão. Né? Era muito utilizado. Porque o que acontece? Esse tipo de saída do quartel, ele ficava dentro do alojamento dos bombeiros. Então o bombeiro, quando bradava, né, que a gente fala quando aciona o socorro, brada. Quando brada 2 da manhã, ele tá na cama, ele levanta, bota a camisa e desce por ali já em cima da viatura. Já cai em cima da viatura. A viatura tá na frente, ele cai, entra na viatura. Então, assim, isso facilitava muito a pronta resposta e a presteza. E hoje, como que é? Hoje, os quartéis mudaram muito de arquitetura, mudaram muito, cresceu em relação a tamanho. E hoje são as escadas tradicionais. Alguns até utilizam, porque alguns quartéis preservam essa arquitetura, né? Enfim, mas hoje não é uma coisa obrigatória, não é utilizado no dia a dia. Porque senão eu ia pedir pro tenente coronel, lá pro nosso coronel Fábio, deixar você fazer aí, realizar esse sonho. Não dá, né? Olha, isso era um sonho de pré-adolescente, né? O convite está feito, tá? Não, agradeço. Os quartéis estão abertos, nós ainda temos. Vai ser um prazer te receber lá. Bom, eu gostaria de falar agora, coronel, com relação às chuvas. Ainda estamos já quase um final de verão e chuvas intensas têm ocorrido aqui no Rio de Janeiro. Março está vindo aí, vão ter as águas de março e temos casos exatamente de ruas alagadas, bairros alagados, quedas de árvore. Como que a população deve agir diante dessas fortes chuvas? Bem, a corporação ela já anualmente tem dentro da sua programação a chamada Operação Pluvium, né, que em latim seria muita chuva. A Operação Pluvium, ela basicamente é um reforço operacional. Nós temos militares extras que são acionados para ir para essas ocorrências, né? Então, atendimento mais rápido, com mais gente, com mais recursos, com mais viatura. Então, essa operação, ela começa 21 de dezembro e vai até ali final de março, que é o fim do verão, assim, propriamente dito. É claro que a gente está num momento de mudança climática, ondas de calor. As coisas não estão tão, assim, dentro desses 3 meses, assim. A gente sabe que muitas vezes muda. Bem, o que a gente pode passar para a população é que conte sempre com o Corpo de Bombeiros, o telefone não pode ser esquecido. Eu costumo sempre falar que o óbvio tem que ser dito. As pessoas, no momento de nervosismo, elas esquecem do telefone, que é 193. Bem, quando a gente fala de chuva, a gente fala de dicas e muito cuidado pela população. Primeira coisa é acompanhar os noticiários diariamente. É a melhor maneira da gente conseguir estar ligado se naquele dia até previsão de chuva forte. Então a primeira dica é essa. Rádio, televisão, internet, está sempre ligado nesses painéis. Uma outra dica muito importante é seguir o CEMADEM RJ. O CEMADEM é o nosso Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que ele é gerenciado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, que é o Corpo de Bombeiros que está no processo ali. Então, nós temos meteorologistas, hidrólogos, geólogos que estão 24 horas monitorando satélites, radar, ou seja, um sistema muito robusto. E a gente consegue sim prever quantidade de chuva ou os impactos que estão acontecendo, para que a pessoa fale assim, não vou sair de casa hoje. Geralmente a nossa residência é o local mais seguro, justamente porque estar na rua em dias de chuva temos muitos riscos, né? O principal é de se afogar, né? Então a gente costuma dizer que o nível de água acima de 15 centímetros de altura já é capaz de derrubar uma pessoa. Um nível de água de 30 centímetros de altura já é capaz de carregar um carro. Um nível de água de 60 centímetros de altura já é capaz de carregar um ônibus, um caminhão, uma picape maior. Então a dica é, não se aventure, não atravesse áreas alagadas. Você pode cair no bueiro, você pode ser picado por animal peçonhento, você pode tomar um choque elétrico, você pode pisar no vergalhão, se acidentar gravemente e, obviamente, se afogar de alguma maneira se for uma enxurrada. Então a dica é, não se aventure, fique dentro de casa, acompanhe o noticiário. Moro numa casa que está alagando, o que eu faço? Vá para o local mais alto da sua casa. Se tiver um segundo andar, vá. Desliga a rede elétrica, não entre em contato com nada. E é claro, eu tenho que fazer esse parênteses aqui. Por favor.
Se você mora numa área vulnerável, numa área considerada de risco, que nós temos o sistema de alarme, alerta pelas sirenes, aí sim. Locais onde nós temos a geologia com risco de deslizamentos, Renata, a gente tem que falar aqui, esse espaço é muito importante. Essas áreas são treinadas todos os anos. As pessoas têm que sair de casa, seguir a sirene. Existe um protocolo para os moradores seguirem, né? Pois é, mas Felipe e Coronel, de repente a pessoa já está na rua, né? E é pega aí de surpresa. Ótima pergunta, é isso. O que fazer? O que fazer nesses casos? Tá dentro do carro, tá na rua, num ponto de ônibus, não tem muito pra onde... O que fazer nesses casos? Então, assim, a ideia de estar em casa é sempre muito boa, porque é o local mais seguro. E como você falou, né, estar na rua é um local muito mais complicado. Só complementando aqui a parte da casa, cara, vai para o seu ponto de encontro. A população da comunidade, ela é treinada, ela sabe onde tem que ir. Geralmente uma igreja, uma escola, um local de segurança. E o que a gente tem visto hoje, Renata e Felipe, não é o respeito. As pessoas não estão acreditando nas sirenes. A sirene toca, ela demora às vezes 10 minutos para sair de casa, quer pegar as coisas que ela acha que tem valor, e aí muitas vezes não dá tempo. Bem, quando a gente fala de rua, eu sempre costumo dizer, não fique na rua, entre num prédio comercial, entre numa loja, entre num shopping, não fique na calçada. Geralmente essas lojas são mais seguras. Ou, se você está na rua, vá para um ponto alto, para uma rua que tem uma ladeira, claro, antes de ter o aumento do nível de água. Sim. Melhor dica é, vá para pontos altos, para ruas mais altas, tá? Ou para dentro de lojas, residências, comércios, prédios comerciais, sempre vão ser locais que vão abrigar muito bem. Aguarda, comunica a sua família e volta para casa quando a chuva baixar. Isso é segurança, não há nenhum compromisso mais urgente do que você estar dentro de um local com segurança. Estou dentro do carro, o que eu faço? Aí a gente tem vários níveis de urgência. Bem, tá com seu carro, se não passou os 30 centímetros da roda, o carro ainda é possível de transitar. A dica que eu dou é, transite até um local seguro. Geralmente uma calçada mais alta, uma rua mais elevada. Saia do carro, vá para um local como um comércio e aguarde. Não tente conduzir o seu carro já nesses locais. Quando a água aumenta, aí é momento de você abandonar, mesmo que você esteja na rua. Abandone o local com segurança. Cuidado ao pisar na água, de preferência locais mais altos, como um muro, uma árvore, com segurança, para que você também não seja vítima. Isso é fundamental para não chegar no nível que é sair pela janela e ficar no teto, que é a última estratégia que a gente ensina. Quando não há correnteza, é só uma enchente, você consegue sair, abaixa seu vidro, tá entrando água no carro, vai te afogar. Você não pode ficar dentro do carro. Saia, vá para um ponto mais alto, acene para as pessoas, para que o socorro do corpo possa chegar de maneira mais rápida. O que não é uma técnica infalível, tá? A gente teve situações em Petrópolis, em 2022, que as pessoas ficaram num teto, o ônibus foi arrastado e elas, infelizmente, foram a óbito. Não existe técnica no mundo que vai dar uma solução para isso. Por isso que a grande dica é prevenção. Não deixar chegar nessa situação de risco. Agora, Coronel Contreiras, a gente vive numa cidade como o Rio de Janeiro que tem problemas de violência graves, né? Então, por exemplo, essa questão do carro, você é pego no meio da chuva, a água está subindo, mas hoje, dependendo do local em que você se encontra com o seu carro, por exemplo, perto de uma área de um complexo, sei lá, do Alemão, da Maré, dessas áreas mais conflagradas, né? Existe uma tendência da população de, nesse momento, pensar assim, se eu vou ficar preso aqui, vai ter arrastão, vão me assaltar, não sei o quê. Então isso também é um agravante hoje, que não acontece, evidentemente, em cidades pelo mundo afora, de primeiro mundo, que a pessoa pode seguir exatamente esse protocolo, que sabe que está tranquilo. Agora, aqui também tem esse outro lado, né? Porque a pessoa fica naquela situação, não, vou tentar passar, acho que vai dar, acelero, bota ali a primeira, a segunda, acelero, não sei o quê, para não ficar preso. E também temos esse problema, né? Não é uma fórmula fechada, não é uma solução mágica. É necessário colocar todos esses pontos que você falou numa balança. Eu costumo dizer que é a mesma receita de bolo que eu costumo dizer para incêndios em túneis. O que o protocolo mundial fala, o que a gente recomenda? Que você saia do seu carro, não fique no túnel com a fumaça, abandone pelos cantos do túnel e aguarde a chegada do corpo de bombeiros, porque a fumaça pode te matar. E qual é a dica principal? É que você deixe a chave na ignição. Porque recentemente, no incêndio que vocês acompanharam na linha amarela,
Mais de 70 veículos foram abandonados. E como é que o Corpo de Bombeiros chega nas vítimas mais graves? Os carros estão parados, eles não andam. Aliás, eu fiquei sabendo que o protocolo nessas situações de túnel é os carros deixarem o espaço. Sempre nas laterais para que as viaturas entrem pelo meio. E aí vai entrar o que você falou. Contreiras, eu não vou deixar o meu carro com a chave na ignição porque eu tenho muito medo de alguém furtar. E não é porque é Rio de Janeiro, é porque o Brasil como um todo, Brasil, a gente entende que é o medo cultural, né? É uma coisa que já existe, a gente não tem como negar isso. E aí a gente tem esse medo. Eu costumo dizer que na balança da vida, a vida está em primeiro lugar. Então eu costumo dizer que é mais fácil a gente realmente preservar o patrimônio que é a nossa vida e infelizmente perder ali em algum momento alguma questão material de um veículo do que a gente muitas vezes... Eu já vi várias situações em que as pessoas tentaram vencer uma rua e foram levadas pelo carro e não voltaram para contar a história. Mas nesse caso de enchentes, engarrafamentos, a pessoa está ali no trânsito, como que o bombeiro consegue, o corpo de bombeiro consegue chegar para realizar um salvamento, realizar aí a ajuda a quem está precisando nesse momento? Porque não deve ser fácil. Não é. Porque você tem a chuva, você tem o alagamento, você tem os carros barrando. Como que se chega, na verdade, para ajudar mesmo, fazer essa a busca, né, da pessoa? Eu não sei se o termo seria esse. Sim, a busca e o salvamento. É isso. A gente busca, localiza e salva. Antes de responder, eu vou retornar com uma pergunta para vocês. Qual é a ocorrência que vocês mais acham que acontece quando nós temos muita chuva e inundação? Porque a gente tem muitas ocorrências, né? Tudo acontece, até acidente de trânsito acontece. O que vocês acham, talvez, que seja? Eu acho queda de árvore, deslizamento. De repente, fios elétricos de poste, não sei. Porque na nossa cabeça vem o alagamento, né? É o alagamento, O primeiro lugar... Você acertou, é corte de árvore. Cai muita árvore. Então, o primeiro bloqueio nosso, o pessoal acha que é mais pessoas que ilhadas, né? Mas não é. Por quê? Venta muito, chove muito, as árvores caem e as árvores bloqueiam o nosso acesso. Então, o primeiro desafio é esse. A gente, na Operação Pluvium, os militares têm muita motosserra, tem muito material feito para isso, para poder vencer rapidamente e avançar. Quando a gente chega próximo dessas pessoas, que aí é o salvamento de pessoas ilhadas, é como a gente chama a ocorrência, pessoas que estão ilhadas dentro de um ônibus, tem 30 pessoas lá, eu tenho que salvar. E aí a gente trabalha principalmente com as nossas viaturas, né? As nossas viaturas de combate a incêndio são muito altas. Elas conseguem vencer esse nível d'água. Elas já são preparadas para vencer níveis acima de 1 metro de água. Então elas já são... Hoje, né, a gente tem essa grata satisfação de ter viaturas que são de padrão europeu, espanholas, que vêm importadas com padrão de primeiro mundo. Então essas viaturas conseguem vencer e a gente leva junto com essas viaturas, né, barcos de alumínio e botes infláveis. Eu já vi, né? São eles que vão dar pra gente todo esse trabalho. Os militares vão de coletes salva-vidas, né, aqueles coletes que conseguem apoiar. A gente bota todo esse empenho para poder tirar essas pessoas ali dessas áreas alagadas. É assim que a gente chega, é assim que a gente consegue, obviamente, ali. E é uma coisa importante que muita gente esquece. Geralmente é à noite, né? E à noite não tem iluminação, né? À noite não. Então a gente tem que levar muitas vezes iluminação Tudo acontece portátil. À noite. Pois é, às vezes, né? A luz acaba, muitas vezes, existe um corte de energia por um problema, então a gente tem que levar muita luz artificial. São luzes chamadas luzes de cena. Luzes que conseguem iluminar a 30, 40 metros de distância, como se fosse um grande teatro de operações. Então esse é um trabalho que a gente usa muito para poder chegar na vítima, localizar, avaliar o nível de consciência, as condições clínicas e remover as que precisam, né? Que não são todas, mas algumas precisam ser levadas para os hospitais. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar das residências, acidentes domésticos, né? Quais são os principais acidentes domésticos que o Corpo de Bombeiros costuma atender? Bem, a gente costuma dizer, né, que os acidentes com idosos e com crianças são os campeões, né, de atendimento. Acidente doméstico a gente costuma separar até por cômodos da casa. O campeão é a cozinha. Facas que são colocadas, né, em gavetas que não tem muitas vezes aquela trava de criança, né? Então a gente sempre fala, vai guardar faca, materiais pontiagudos, gavetas que são trancadas. Até por idosos, muitas vezes, que tem um comprometimento ali, mental ali, pode pegar e se acidentar. Então, facas também são muitos acidentes com corte. Queimadura é uma das grandes campeãs, né? As queimaduras, elas realmente acontecem com crianças. Panelas que são colocadas nas bocas da frente, com o cabo voltado para fora, pela curiosidade. O líquido, ele queima
muito mais gravemente do que o próprio metal da panela. Porque o líquido ele consegue permanecer o calor, troca muito mais calor. São queimaduras que geram bolhas e vão ficar para a vida toda. Então, vocês talvez tenham histórias sobre isso, né? Tenham histórias de vida que envolvem isso. Então, eu costumo dizer que são muito perigosas. Então, queimaduras acontecem na cozinha tanto pelo líquido que está sendo feito, mas como também por frituras, por exemplo. Bem, quando a gente fala de cozinha também, a gente fala de muitas vezes materiais de limpeza, né, que não são colocados em gavetas destinadas, crianças alcançam, né? Todas ficam curiosas pelo líquido verde, amarelo e roxo. E aí querem beber. Então temos intoxicação também. Alguns casos de intoxicação é muito comum. Mas o primeiro lugar em emergências que o Corpo de Bombeiros atende hoje são as quedas. Quedas da própria altura. Principalmente por idosos, que muitas vezes não têm a sua casa preparada, com barras, né, de apoio. A família não adapta muitas vezes, ele mora sozinho. E as quedas são as mais comuns, né? As fraturas de membro inferior, né? Às vezes um fêmur, uma tíbia, enfim, o braço também, que é fratura de braço, enfim, úmero. A gente tem muitas quedas de idosos e são praticamente as maiores ocorrências que nós temos ali dentro de casa com acidente doméstico. Mas assim, quando a gente fala de acidente doméstico, eu não tenho como não falar disso. Eu tenho que falar que numa sala você não pode ter tapete muito pequeno. Quanto menor o tapete, mais você risco de deslizar. Você tem que colocar proteção de borracha ou silicone na quina, porque o idoso pode bater a cabeça também, a criança pode bater. Então tudo que tem quina, que pode abrir um ferimento, que pode ser a gente fala que é contundente, né? Ou perfurante, a gente tem que ter ali uma proteção. Então, a sala tem esse perigo. Outra coisa muito comum é cuidado com energia, né? Os incêndios em residências, né, também podem ser ocasionados por eletricidade. Então, assim, dica em geral, né, ter esse cuidado. Tem aquelas pessoas que colocam um Benjamin, aí uma extensão, aí em cima do Benjamin liga não sei quantas coisas, no final isso acaba dando curto-circuito, né? Vamos lá. Em caso de começo de incêndio, princípio de incêndio, o que a pessoa deve fazer? Quais são os conselhos? Porque muita gente não sabe, vai tentar o quê? Jogar água, apagar aquele fogo com água, ou de repente vai pegar algum cobertor, algum pano. Não, eu já ouvi dizer que um cobertor, um pano e aumenta aquele incêndio. Então, o que fazer? Começou o incêndio, começou a fumacinha, qual a orientação que você dá? Bem, falar de incêndio aqui. O incêndio na residência tem várias causas, né? E uma delas é a causa elétrica. Lembrar que numa residência também a gente pode ter muitas situações de gatilho, uma gambiarra, e as tomadas, que não são as tomadas com padrão mais novo, aquelas tomadas muito antigas, elas ainda permitem que pessoas coloquem o dedo e tomem um choque. As tomadas novas não mais. Mas muita gente se engana. Se uma criança pegar um grampo fino e criança e enfiar, criança, curiosidade. Ela vai tomar um choque. Ela só não consegue mais colocar o dedo. Então, assim, é sempre importante ter essas proteções. Quando a gente fala de incêndio agora, dentro de casa a gente tem dois tipos de incêndios muito comuns. Aqueles que são causados pela eletricidade, e esse é a maioria. 80% dos incêndios que acontecem nas residências são por causas elétricas. E aí eu vou dar várias causas aqui. É o gatilho, que você emenda um fio no outro, e aí você não faz um isolamento perfeito. É o Benjamin, que as pessoas insistem em usar. Hoje em dia nós temos o filtro de linha, que tem um fusível que ele vai cortar a energia se tiver uma sobrecarga. É você investir numa mudança na sua rede elétrica da sua casa. A maioria das nossas residências aqui da cidade são datadas da década de 40 e 50. São disjuntores que não tem um disjuntor que a gente fala que é o DR, que é o disjuntor que desarma automaticamente quando há uma sobrecarga. Os disjuntores antigos não fazem isso. E aí você consegue ter incêndios também pelo excesso de equipamentos. Porque hoje as pessoas têm muito mais equipamentos eletrônicos do que tinham há 20 anos atrás. E aí esses materiais, principalmente ar-condicionado, que são térmicos, né? Geladeira, ferro de passar, prancha de cabelo, são os maiores causadores de incêndio, porque eles têm muita corrente, muita amperagem. E aí, se a pessoa não estiver usando um filtro de linha, se estiver colocando 4 equipamentos num Benjamin, o risco de incêndio é muito grande. Nesse caso do incêndio, aí, enfim, complementando, foi o que você me perguntou, fazer o que se começar incêndio? Cara, acordei e vi a fumaça ali, o que fazer? Dica principal: abandonar a sua residência. Informar o máximo de pessoas para que todas saiam com segurança. Protocolo nosso, dica mais importante: não perder tempo buscando coisas dentro da sua casa de valor.
Porque a fumaça, ela progride muito rápido e ela se acumula geralmente no teto. Só que depois de alguns minutos, ela vem descendo e vai alcançando a nossa altura. Então a dica principal é agachar. Ficar ou em 4 apoios, que é o famoso engatinhar, ou rastejando, que para mim é muito melhor. A fumaça, o nível de concentração é muito mais alto lá em cima, porque ela é mais leve que o ar. E embaixo é muito mais ralo, é muito menos concentrador de fumaça. Então, você se agacha e sai de casa. Se você não conseguir mais enxergar, porque está escuro, ou porque a fumaça tomou a sua visão, a dica principal é colocar as costas da sua mão na parede e ir tateando até encontrar uma porta ou uma janela. É a dica principal, você vai conseguir achar uma saída. Se eu molhar, a pessoa tá numa situação dessa, de repente pegar um pano, um lenço, molhar para tentar barrar a entrada de fumaça, de respirar aquela fumaça, isso pode ser algo positivo ou não vai adiantar muito? É parcialmente positivo, mas não vai garantir a sua sobrevivência. O pano molhado, ele tem 2 vantagens. A primeira, que é umidificar o ar. Quando a gente tem um incêndio, o ar fica muito seco, a umidade fica próxima de 0, porque ele consome o vapor d'água. Então, o ar que não é úmido, ele queima com mais facilidade, ele é mais incômodo às nossas vias aéreas. As nossas vibriças, que são umas células que conseguem resfriar o ar quente, muitas vezes com ar muito seco não funcionam. E aí você pode ter, obviamente, ali uma tosse mais rápida, um incômodo respiratório maior. Ponto. É isso que ele faz, ele vai umidificar o ar. E além disso, ele vai também bloquear algumas partículas mais sólidas da fumaça, que a gente conhece como fuligem. Só isso. Por que ele não vai garantir a nossa sobrevivência? Justamente porque no incêndio, o oxigênio ele é consumido. Ele vai caindo de concentração e ali vai entrar gases tóxicos, como monóxido de carbono. Para quem está vendo a gente aqui, tem alguns gases que não são tão conhecidos, mas é importante saber. Dióxido de enxofre, ou seja, muito cianeto de hidrogênio, gases que matam a gente muito rápido. E além disso, tóxicos, o nível de concentração do oxigênio vai cair, que normalmente é de 21%, né, 20,9%. E se ele cair abaixo de 16%, a gente já pode desmaiar pela baixa concentração. Então, com esse pano no seu rosto, você não consegue impedir a concentração. Então, você vai continuar sem oxigênio. Então, o que eu digo sempre? Não perca tempo indo ao banheiro, molhar um pedaço de camisa. O que você pode fazer é pegar sua própria blusa, botar aqui em cima e sair. Mas não perca tempo. Procurar uma saída de forma o mais rápido possível. E uma dica fundamental, se você puder ainda fazer isso, feche as portas por onde você passar. Porque quando você fecha a porta, você impede que o incêndio se propague. Vamos imaginar que o incêndio é no seu quarto. Você saiu do seu quarto. Se você não fechar a porta do seu quarto, o incêndio vai se propagar para o corredor, para a cozinha, para a sala. E pode ser que ele propague pelo prédio todo. Teve um incêndio muito famoso em Nova York recentemente, se não me engano no Bronx, que a família conseguiu sobreviver, mas outras pessoas morreram no prédio. Porque eles não fecharam as portas. O incêndio se propagou por o prédio, era um prédio com pouca proteção ao incêndio e muitas pessoas morreram. Então, eu sempre falo, a campanha é essa, fecha a porta, porque você consegue impedir a propagação do incêndio, você limita o incêndio de oxigênio e você vai até preservar o teu patrimônio. Isso é importantíssimo, porque eu vou ser muito sincero, não sei você, Felipe, eu nunca tinha ouvido falar dessa dica de fechar portas. Eu desconhecia. São informações importantíssimas. Vai salvar a vida. É melhor você se agachar na hora por causa da fumaça, tudo isso. E por falar em incêndio, nós tivemos agora recentemente esse caso do incêndio do Shopping Tijuca, né? Certo. Que logo depois o Corpo de Bombeiros montou uma força-tarefa para fazer uma fiscalização geral no shopping. Eu tenho a sensação, você coronel, bombeiro, que conhece mais dessa área, de quem dá muito empresário, comerciante, que ainda subestima o risco que existe de incêndio e não investe como deveria investir em equipamentos, em protocolos aí de segurança. Isso é verdade? O Corpo de Bombeiros tem uma grande asa, né, de trabalho, que é a asa da prevenção. Nós temos um setor chamado de setor de segurança, um setor que a gente fala que é de serviço técnico, que é basicamente a engenharia. A gente fiscaliza, a gente autoriza, a gente multa, interdita as edificações que não se encontram, que foi o caso daquela loja
do Shopping Tijuca, né? Aquela loja em especial, né? O shopping em si estava ali regularizado. Então, a gente costuma dizer que o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, que é o chamado COCIP, ele foi criado lá em 1976. Ele é bem antigo, mas ele foi se aperfeiçoando, ele foi melhorando com o passar do tempo. Muitos incêndios nos fizeram aprender muitas coisas e cada dia que passa a gente é mais rigoroso, né? Muitos até reclamam pela dificuldade, pelo custo que é instalar um dispositivo de segurança contra incêndio, mas a gente diz, né? Vida não se negocia, vida não tem dinheiro. O que eu costumo dizer? É de responsabilidade, é muito bom deixar claro aqui, que é de responsabilidade do empresário, do dono, do síndico, toda a adequação conforme a lei do Corpo de Bombeiros. Se o prédio tiver, por exemplo, pessoas que morreram no incêndio, ele vai responder criminalmente e também, obviamente, ali civilmente pelas indenizações que pode acontecer. Então é muito importante esse espaço. A corporação hoje em dia tem um setor que atende o público como um todo. Quem tiver dúvida para se regularizar, pode buscar o Corpo de Bombeiros, o setor está aberto, nós explicamos o que ele tem que fazer, ele tem que apresentar um projeto de segurança, tem um prazo para isso, tem que fazer com empresas que são ali, obviamente, ali cadastradas no Corpo de Bombeiros, mas essa responsabilidade, a manutenção é do proprietário, né? Uma dúvida que eu tenho, eu sempre tive isso, por que em casa as pessoas não têm extintores de incêndio? Porque você vai numa loja, tem. Você vai no trabalho. Agora, por que na nossa casa, de repente, o Estado não cobra? Ó, tem que ter, todo mundo tem que ter um extintor de incêndio. O extintor de incêndio, eu costumo dizer que ele é fundamental. E aí eu vou até estender a sua reflexão pro carro, né? Até alguns anos atrás era obrigatório no carro. Era obrigatório. E deixou de ser. Então, existe hoje, né, no país como um todo, e até entendo que é relevante, uma balança em que fala sobre os custos para que aquele negócio ocorra, senão fica inviável economicamente, o país não cresce, e outro custo que é o custo da proteção à vida. Então, o extintor hoje, né, dentro de uma residência unifamiliar, que é uma casa, ele não está dentro da lei. Ele é uma questão opcional. Se você me perguntar assim, Fábio, eu posso comprar um extintor para minha casa? Eu vou dizer, você pode comprar um extintor para sua casa. Posso comprar. Você pode ir numa loja comprar, nada vai te proibir. Mas hoje, por questões econômicas, pela população, pela realidade do nosso Brasil hoje, para uma residência única, ele não é obrigatório. Até porque, pensa bem, num escape que você faz de uma casa, ele tende a ser mais fácil do que você escapar dentro de um prédio cheio de corredores. Sim. Então, hoje ele é muito exigido em prédios residenciais, que são condomínios, em prédios comerciais tem que ter, e industriais também. Mas se você me perguntar, eu diria que é uma ótima ideia a gente ter dentro de casa um extintor de incêndio. Você sabe que o Alexandre Ferreira, que é um comunicador lá da Super Rádio Tupi, ele tem um extintor. E agora, aproveitando, olha que eu acho que eu vou comprar um pra mim. Uma casca de banana no Coronel Contreiras. Os bombeiros normalmente têm extintor de incêndio dentro de casa? É uma opção de cada um. Eu diria que talvez para alguns vale aquele lema, né? Casa de ferreiro. Espeto de pau. Mas certeza de quem ama a sua família, ama as pessoas com quem convive, sabe muitas vezes que se tiver um incêndio dentro da sua casa e você não estiver, quem vai atuar? Então, a nossa obrigação moral ela é muito maior de conscientizar, às vezes, amigos e família de como agir numa situação de incêndio. E, sem dúvida nenhuma, se me perguntar, eu tenho um extintor ABC no meu carro e tenho dentro de casa um extintor básico também que atende classes A, B e C, que é sólido, líquido e gasoso. Né? Pois é, porque tem isso, tem um extintor de água. Sim. Então tem que comprar o certo para poder usar certo. Tem uma novidade recente que a gente fala que é um extintor multifunção. Hoje existe o extintor ABC, que serve para os 3 tipos, a pessoa pode comprar e esse, hein, Filipão? Você também, hein? Eu também. Mas assim, são dicas, né? Claro, a gente não quer assustar as pessoas que estão assistindo. Você tem que ter, se não tiver vai morrer. Não é isso. Sim, é uma opção a mais de segurança. Não quer dizer que a sua residência esteja insegura. Sim. Vou dar um outro exemplo aqui de um dispositivo muito barato que você pode ter na sua casa, que obviamente não é obrigatório para residências pequenas, mas que faz muita diferença, que é o detector de fumaça. Hoje em dia você consegue comprar numa loja por um preço bem acessível. Ele é individual, uma bateria de 9 volts. E ele detectando uma fumaça, ele soa um grande sinal de 90 decibéis.
Então, ele é obrigatório pelo Corpo de Bombeiros? Sim, ele é obrigatório nas edificações que envolvem reunião de pessoas, grande público, que pode envolver pânico. Então, vocês vão encontrar detector de incêndio em vários locais. Sim. Mas numa residência específica, ele hoje não é obrigatório. Isso não é no Rio, não, mas no mundo como um todo, no Brasil como um todo, não é costume exigir. Você quer comprar? Você pode ter, você pode comprar e ter. Então, eu costumo dizer, Renata e Felipe, que a segurança não tem preço. O investimento sempre vale e não é custo, é investimento. Agora, eu queria, Felipe, fazer uma pergunta com relação a grandes incêndios em prédios comerciais de andares muito altos. E eu vou acrescentar... 30 andares. E eu vou acrescentar a sua pergunta, Renata. Porque eu e a Renata, a gente trabalha na Rádio Tupi. Eu sempre estou lá também apoiando. No 30º andar. Uma coisa que sempre passou pela minha cabeça, eu vou acrescentar a pergunta da Renata. Por favor, Felipe. Qual é o limite que a escada Magia... Exatamente. É boa? Era a pergunta. Era a minha pergunta. Você sabe que eu já parei para pensar lá na rádio, tipo assim, pô, se um dia pega fogo, que nós estamos no 30º andar. Como que é qual é o limite da escada Mageiras? E por sinal a vista é maravilhosa. Linda, maravilhosa. É linda. É muito legal estar lá também. Espero que a gente nunca precise. Não, eu espero mesmo, Felipe. Então, vamos lá. É preciso a gente desmistificar algumas coisas, tá? As pessoas lembram muito da década de 80, no incêndio do Andorinhos, né, em 86, que teve ali, infelizmente, mais de 20 pessoas morreram, e ficou claro ali a necessidade da corporação cada vez mais ali, né, investir em equipamentos. Hoje no mundo não existe protocolo que diga que a melhor rota de extração é sair pelaquela escada famosa que vocês conhecem, que a gente chama de autoescada mecânica ou autoplataforma mecânica. Algumas pessoas dão até a marca, né? Ficou muito famoso, né? Escada Mageiros. Escada Mageiros, mas hoje nós temos outras marcas também, não é exclusiva. A Mageiros é uma marca. É uma marca. Eu não sabia. Pra mim era exatamente. Nós temos outros modelos. Era um tipo de escada. Tecnicamente a gente chama de autoescada mecânica, AEM, né? É o nome que a gente dá. Então hoje no mundo nós não temos escadas que acessam grandes prédios. A tecnologia entendeu que é muito mais inteligente, mais rápido você investir numa escada enclausurada, que é essa escada que a gente tem nos prédios, que tem uma porta de metal, que você abre e você desce por ela, muito mais do que investir numa viatura que tenha 100 metros de altura. Realidade do Corpo de Bombeiros do Rio. Nós temos a maior, né, a maior escada, entre aspas, da América Latina, que foi o primeiro a ter essa escada, que é de 90 metros de altura. Então, a nossa escada hoje, ela consegue chegar a 90 metros de altura. Corresponde mais ou menos a 30 andares. 30 andares. Então nós estamos no limite. E é óbvio que vocês vão perguntar, mas não tem uma escada que chega a 120? Não, não existe. Porque no lá mundo. São 35 andares. Exatamente. Além do nosso, tem mais 5 sim, ainda tem acima. Não existe. Vão perguntar, mas na Alemanha não tem. E por sinal, essas escadas que a gente compra, elas não são feitas no Brasil. Elas vêm de navio. São compradas na Alemanha, na Finlândia. A tecnologia, infelizmente, não é brasileira. E mesmo assim, a gente comprando o que há de melhor, existe um limite de altura. Então, é fácil passar para vocês que em qualquer país do mundo não haverá escadas de 100, 120 metros. Hoje, as tops são de 90 e as mais comuns, que são as mais práticas, mais ágeis, são as de 60. Então, a gente usa muito de 60. Aí você me pergunta, mas Fábio, e se o prédio estiver acima de 30 andares? Sempre dizemos que a escada enclausurada é a melhor maneira da pessoa sair. Se tiver lá no alto, de repente é melhor ir pro telhado? Não, a recomendação sempre é descer. Por quê? A escada enclausurada, ela é feita, ela tem um concreto específico. A porta, ela resiste 2, 3 horas do fogo. São duas portas. Uma porta, aí você tem um corredor, você sai, tem uma outra até chegar à escada. Existem alguns projetos que é permitido uma porta só. Desde que a escada tenha um ventilador que faça uma pressão positiva, tem toda uma engenharia. Mas, em geral, são duas portas com uma antessala, né? Que fica no meio. Isso impede que a fumaça entre. Isso vai impedir. Então, você pode ficar dentro daquela escada ali horas. Justamente porque ela protege contra a entrada de fumaça e contra o calor. A porta é testada no laboratório a resistir 2, algumas 3, algumas 4 horas. Então eu costumo dizer que a melhor maneira de você sair de um prédio é entrando pela escada enclausurada. É a melhor maneira. Fábio, eu moro num prédio que não tem essa escada. Enfim, estava irregular, não funcionou. Qual a dica que eu dou? Tá? Ir para a janela, acenar o mais rápido possível para quem está olhando, porque o Corpo de Bombeiros vai identificar logo no reconhecimento inicial e vai acionar uma escada até aquela janela ali. Em último caso, a gente só orienta a subir se o prédio que você está, ele tem conexão com outro prédio.
Existem prédios aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Você pode passar. Que por uma questão de muita idade, são muito antigos, não tem uma escada enclausurada e você pode passar de um prédio para o outro. Nesse caso, existe uma seta que orienta a pessoa a subir para passar de um prédio para o outro. Eu não recomendo muito para o terraço, justamente porque a gente sabe que em algumas situações o incêndio pode se propagar, ele pode atingir os últimos andares. É possível resgatar do terraço? É. Um helicóptero pode ajudar? Pode, mas pensa bem, né? O helicóptero consegue levar 2, 3 pessoas, total de 50 pessoas. Não é o método tradicional. O mais inteligente, não só do Rio, tá? Mas no mundo inteiro, é a escada de emergência. Ok. Uma questão que é importante, que me assusta, é quando eu vejo, às vezes, saem balanços do Corpo de Bombeiros, a quantidade de trotes que o Corpo de Bombeiros recebe ainda hoje, as pessoas que, obviamente, em determinadas situações, podem até prejudicar outras que estejam necessitando. E o que causa isso para a corporação, né? A gente tem uma média, esse ano melhorou muito, então assim, eu acho que o espaço na imprensa, esse espaço aqui importante aqui no podcast, por exemplo, ele acaba conscientizando ainda algumas pessoas que não se ligaram que realmente causavam um grande mal para a sociedade. A gente tinha tem uma média aproximada de 20 a 30% das ligações serem trotes. Muita coisa. Olha, é muita coisa. É muita coisa. E assim, crianças, jovens, adultos. Ai, não existe um perfil que você vai perguntar. Pior tem um é o perfil, adulto, Fábio? né? Porque a criança dá para identificar mais ou menos, obviamente, pela Faltou experiência. ali a vigilância do pai só isso, né? Ela não vai ter esse Mas discernimento. tem algum tipo de punição? Então, existem sim algumas leis estaduais que foram feitas com multas. Existem essas leis. É claro que a execução dessas leis é um outro processo, é um outro papo, mas existe sim. Nós temos, obviamente, identificadores de números, né? A gente consegue mapear, isso é comunicado, né? Enfim, a todo o setor de segurança, para que possa apurar, até mesmo que caso possa abrir um inquérito ou não em relação a isso. Deixa de ser um crime, né? Porque você está embaraçando um socorro. O que eu costumo dizer? Por que ele é tão grave para o Corpo de Bombeiros? Quando você aciona uma ambulância, uma viatura de salvamento e um caminhão que carrega água de combate a incêndio, você está deixando de atender uma ocorrência que talvez entre naquele mesmo momento e que é grave. Né? A gente sabe que apesar da gente ter mais de 120 unidades operacionais, 13 mil bombeiros, vai ter uma hora que aquela ambulância, que é do quartel do Meier, por exemplo, que vai atender do lado da sua casa, ela está empenhada em outro socorro. E aí eu vou ter que mandar uma ambulância de um quartel mais próximo, Benfica, Ramos. E é claro que o tempo-resposta vai ser igual? Não vai ser igual, ele vai demorar um pouco mais. Então o trote faz isso, ele faz com que a gente desperdice o tempo de trabalho de homens e mulheres, custo para o Estado, porque é combustível, é hora da viatura, isso é um custo operacional também, e o mais importante que são as vidas, né? Então, assim, o que a gente tem feito para tentar diminuir? Campanhas. A gente produz alguns vídeos para redes sociais, em que a gente costuma dizer, olha, faz isso, isso e isso, não faça isso. A gente tem observado uma melhora. Ainda não zeramos, mas se eu puder deixar aqui uma mensagem, por favor, é que quem está assistindo a gente, você provavelmente não faz trote, mas você conhece alguém talvez que não tem esse conhecimento. Converse com as pessoas. Amanhã pode ser você, pode ser a sua família, pode ser um familiar, pode ser um amigo. E, sem dúvida alguma, o trote ele vai ou impedir, ou ele vai gastar aquele tempo do teleatendimento, ele vai mandar um socorro à toa para a rua. E a gente sabe que todos nós podemos precisar do Corpo de Bombeiros um dia, a gente nunca vai saber. Coronel Contreiras, qual foi a ocorrência mais difícil da sua carreira? A que mais te marcou? São muitas, né? São muitas, né? Eu acho que eu seria até ingrato comigo mesmo de nomear uma. Eu posso talvez falar de 2 ou 3, enfim. Vou tentar, pelo tempo aqui, tentar resumir. Bem, as ocorrências mais difíceis para mim, que eu atendi, foram as ocorrências que envolvem pessoas que infelizmente atentam contra a própria vida. A gente fala muito sobre isso abertamente, né? A gente sabe que é importante falar sobre isso. Quem tá vendo a gente, né? Ainda mais hoje que se fala muito sobre saúde mental. Todos nós passamos sobre saúde mental, né? Nós estamos aqui, precisamos estar sempre de olho nos nossos amigos, familiares, né? Todos passam momentos difíceis, né? E a dor tem que ser respeitada de cada um. E o Corpo de Bombeiros desenvolveu uma técnica em 2018 que é recente, foi aplicada recentemente, tem 3 anos somente, que é de abordagem a essas pessoas. Existe uma técnica em que eu consigo fazer, muitas vezes, a pessoa desistir conversando com ela. Uma oratória específica, né? Uma abordagem humanizada.
E os eventos que mais me marcaram são aqueles que eu consegui estender a mão pra pessoa e ela deu a mão pra mim, que é o símbolo, né, do sucesso. E ela desistiu, né? E depois ela cai em prantos com a gente caminha junto pro hospital, mas são aquelas que ela desistiu de desistir da vida. A gente fala que não há um ponto final, é um ponto e vírgula. A gente não pode parar ali. E quando a gente trata a raiz do problema, que quando a gente consegue ter essa abordagem e dar uma segunda chance, a gente consegue tratar muitas vezes a raiz e não aquele pingo d'água que transbordou naquele dia. Que a técnica antiga era de distrair, pegar como uma pessoa que não precisava. Pra alguém poder se aproximar, né? Então, essas ocorrências marcaram muito. Bem, tem uma outra ocorrência que me marcou muito também, com muita dificuldade. Eu acho que essa eu posso falar que é a área que eu mais gosto no Corpo de Bombeiros, a área que eu mais me aprofundei e estudei, que era de salvamento veicular, pessoas que estão presas nas ferragens dos veículos. Uma ocorrência que marcou o ano de 2011, né, na minha vida, em que uma Kombi colidiu com um carro de passeio. O problema da Kombi é que a Kombi, o motor é atrás, né, e não há nada na frente para você absorver a energia do carro. Então toda a energia vai para frente do condutor. Essa colisão aconteceu em cima do viaduto Lobo Júnior, na Penha, famoso viaduto, frente ao Parque Ari Barroso. E eu trabalhava na época no quartel do Meier, do 2º Grupamento de Bombeiros. Quando eu cheguei lá, o motorista da Kombi estava com as pernas completamente esmagadas, né, pela intrusão do carro na Kombi. E naquela época a gente não tinha tanto equipamento quanto a gente tem hoje, de tecnologia. Os nossos desencarceradores não eram tão fortes, nós não tínhamos tanto técnica para isso. E foi um trabalho de praticamente 1 hora, 1h30 para a gente conseguir liberar as pernas dele dentro das ferragens. Foi um trabalho muito difícil. Ele gritava e chorava o tempo inteiro, né? Enfim, alguns socorros não saem da nossa cabeça, né? Ficam marcados, né? E trabalhar ali mente, técnica e físico não é fácil, porque o desencarcerador carrega 30 quilos, são 20 a 30 quilos na sua mão. A técnica é importante porque existe um jeito de você abrir as ferragens, senão você pode esmagar mais ainda o corpo. Tem uma técnica para isso que a gente aprende com muito detalhe. E terceiro, né, o mental, porque uma pessoa gritando, ai, vou perder a perna, tá me matando, não faça isso, é algo que mexe também com a gente. A gente é muito preparado para chegar com nível de sobriedade muito alto. Mas me marcou. Resultado, conseguimos tirar ele com vida, ele sobreviveu e um mês depois, né, ele foi levar um bolo pra gente no quartel como agradecimento. Porque a minha pergunta era exatamente essa. Como manter o equilíbrio emocional diante dessas situações? Porque você disse que ia dar 3 casos, falou de 2. E eu já tô aqui com os olhos cheios de lágrimas, só de pensar. Então, só de visualizar. Então, eu imagino como trabalhar aí o equilíbrio, como que os bombeiros, de modo geral, trabalham esse equilíbrio, tem esse equilíbrio emocional. São muitas ocorrências, seria liviano realmente de falar apenas uma, mas o que eu posso separar, que foi interessante, essas ocorrências eu comandei a operação, estava lá no comando. Nos últimos 4 anos, né, nessa função agora que a gente está, né, de porta-voz da corporação, a gente pode ter essa possibilidade de estar em todas as ocorrências graves. E muitas delas, obviamente, a gente atende a imprensa, acaba não colocando a mão na massa, está ali junto apoiando, mas obviamente eu não consigo estar ali junto com os outros bombeiros apoiando, mas vivo ali junto, noticio e faço a cobertura. E, mais uma vez, as ocorrências muito marcantes, eu vou falar aqui uma recente que vocês acompanharam, que foi na Mangueira. Sim. A criança de 7 anos, né, que a gente conseguiu tirar a criança de 7 anos ali depois de algumas horas, ela gritando, me tira daqui, me tira daqui. E a gente chegou só com o nariz e o olho exposto, a gente conseguiu chegar até o abdômen dela ali. E ela, me tira, e nem falava que ia morrer não. Só falava, me tira, tá doendo muito. Uma criança de 7 anos, e muitos bombeiros têm filhos, claro. E isso vem à cabeça, é necessário ter um bom preparo. Bem, a gente tem um trabalho de prevenção, de tratamento durante a ocorrência e de pós-venção. O que significa isso? A corporação tem um corpo muito grande de psicólogos e de psiquiatras que nos ajudam a suportar. Nada mais é do que a gente sabe que segurança pública é a profissão que é mais afetada por transtornos, né, da mente. Principalmente o burnout, né? Para quem não conhece, é um transtorno da mente, como se a gente estivesse ali estourando pelo estresse, e o transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT, que geralmente vem depois da ocorrência. A pessoa tem pesadelo, não dorme bem, vem os flashes, né? Tremores, insônia.
E isso afeta a gente. Então, esse trabalho nosso da corporação, a corporação criou um setor para isso. E foi pioneiro no Brasil, que é um setor de psicologia em desastres. Os nossos psicólogos, eles, em grandes ocorrências, como Petrópolis, por exemplo, eles atuaram dia a dia com a gente lá. Eles conseguem detectar se algum profissional está impactado. E se ele está impactado, ele não pode continuar. Ele tem que ser retirado, recebe a terapia e volta. Senão o rendimento dele diminui. Ele não consegue salvar mais vidas. Então, a gente consegue tirar. Então, esse trabalho em grandes ocorrências, grandes desastres, ele acontece durante. E no pós também. Porque no pós, ele tem que ser revisitado. Tá? Então, a gente tem um trabalho, sim, na corporação. Existem projetos, tanto sociais quanto psicológicos, que abordam esses bombeiros, né, os quartéis do dia a dia, para que a gente não tenha, né, principalmente, né, essas doenças da mente tão comuns hoje no dia a dia, afetando os bombeiros. Não é fácil. Não é fácil. Imagino. A gente enfrenta, sim, algumas dificuldades. E ali a gente tem que abraçar aquele bombeiro, porque a gente tem aquela velha impressão, né? De que o bombeiro é super-herói. E a gente não gosta muito de falar que é super-herói porque a gente é treinado, a gente faz com vontade consciente. Mas vocês são heróis. Né? A gente não gosta de se auto-intitular. Mas nós podemos. Nós podemos, cara. Para a população, vocês são heróis. Vocês Tanto são que, heróis. quando a gente vê pesquisas que já são feitas de tempos em tempos, sim, sobre avaliação, como é que é a imagem de corporações, instituições, o Corpo de Bombeiros está sempre no topo, porque realmente o trabalho de vocês é fantástico. Eu só queria fazer uma pergunta, por favor, Renata. Vamos lá. Um outro lado do trabalho do Corpo de Bombeiros que é interessante, que embora talvez não tenha mesmo grau de dificuldade, de risco, mas que ajuda muito a população. Porque quando um gatinho, um cachorrinho fica preso no alto da árvore, e muitas vezes o Corpo de Bombeiros é chamado para resolver as questões. Eu costumo dizer que não há socorro menos importante que outro. A vida, ela é muito importante, mesmo que não seja humana. E hoje, mais do que nunca, com a questão da família multiespécie, das legislações que protegem os animais. Nós somos dois exemplos, né? Dois exemplos. Hoje em dia, o animal tem direitos também e cada vez mais a corporação está estudando e se adaptando a isso. Por exemplo, a gente não fala nem mais que captura animal, porque captura é um crime ambiental. Então, a gente fala que é um salvamento ou contenção de animal. Aumentou muito. Os animais hoje, eles fazem parte da 3ª maior ocorrência que a gente atende. Eu vou colocar aqui no ranking dos 5 maiores, tá? Sim, pois não. Cobra. Gato, cachorro, gambá. O gambá, eu costumo dizer que o gambá é o animal mais sinantrópico que a gente tem, né? A gente fala que é animal sinantrópico é um animal que se adaptou muito ao meio urbano. Ele não é do urbano, mas ele se adaptou muito. Ele conseguiu resistir, procriar, se alimentar. Gente. Tem gente que quer matar gambá, porque acha que é um rato, não é. Não é. Não matem os gambás, eles são muito importantes. Então a gente tem esses animais, aumentaram muito, né? Sem falar nas aves, que nós encontramos muito feridas também, nos jacarés, que são muito comuns. Os jacarés ali naquela parte da Zona Oeste, mas eu ainda tô intrigada aqui com a questão da cobra. Cobra é muito frequente. Muitas pessoas acionam muita gente. A cobra, obviamente, ela também acaba entrando nos ambientes urbanos. A gente tem uma dinâmica hoje no meio ambiente que é dos impactos, né, dessa mudança climática, das ondas de calor. Mudou um pouco o regime migratório, o regime de reprodução. A gente sabe que a gente tem muita oferta de alimento nas residências, nas casas, então eles buscam alimentos. Macacos também. Tem um aí que tá todo mundo procurando ele. O fato é que a gente vai sim. O gato é um exemplo, né, que ficou muito famoso, né? Gato não é importante. Gato é importante, sim. É verdade. Algumas pessoas falam, por que vai pegar o gato? Alguém já viu o esqueleto de gato em árvore? Não, isso não existe. Sabe por quê? Porque ele cai e morre no chão. Ai, coitadinho. Então a gente nunca levou esse lema. A corporação, ela tem um cuidado e um carinho muito grande, sim, com os animais. E obviamente que muitas vezes o socorro não é fácil. O animal tá em cima de uma árvore, assustado. A gente tem que usar uma rede, às vezes até uma viatura de combate a incêndio que tem um cesto. Não é fácil. O fato é que a vida importa como tantas outras, mas sem dúvida nenhuma é um grande desafio. Cresceu muito e a gente tem que se adaptar. Por que eu estou dizendo isso? As nossas caixas de transporte têm que ser adaptadas a esses animais. Eu não posso pegar, por exemplo, um animal e colocar numa gaiola de metal em que ele não consegue nem se movimentar. Então a gente está mudando o jeito como a gente até aborda o animal. Tem uma técnica para pegar um jacaré, para pegar um cavalo,
não é laçando. Então a gente teve que aprender com veterinário, a gente foi aprender com biólogos, para hoje a gente conseguir dar um atendimento, né, cada vez mais adequado. Aperfeiçoando cada vez mais nesse tipo de resgate. É isso. Agora, vocês, muita tecnologia, drones hoje em dia, muito usado. O Corpo de Bombeiro já está fazendo a utilização desse tipo de aparelhagem? Renata, a gente não pode ficar fora dessa evolução tecnológica. A gente está o tempo inteiro olhando para dentro e para fora. Feiras que acontecem fora do Brasil, de tecnologia, a gente não perde mais esse tempo. A gente olha, é interessante, faz o teste, licita e compra. Porque a gente sabe que a experiência que dava certo na Europa demorava a chegar aqui 5, 10 anos. Hoje não. Então, assim, a gente tem usado muito. Drones, eu acho que é um grande carro-chefe. Temos mais de 13 drones hoje, são 13 ou 14 drones. E não são só drones não, tá? São drones com câmeras térmicas que conseguem verificar pessoas dentro de matas, temperatura. Já conseguem ver essa diferença. Drones que têm faróis, né? Faróis mesmo, que alcançam 900 metros de comprimento. São muito úteis em busca na mata, em busca no mar. Então a tecnologia veio para ajudar muita gente. Além disso, o drone também agora tem um megafone. A gente consegue hoje pegar um drone, grava uma mensagem, a gente fez um trabalho de prevenção na praia. Saia dessa corrente de retorno. Que interessante. Ele dá uma chamada, é um puxão de orelha. É um puxão de orelha. O cara tá na ponta da pedra do arpoador brincando de saltar, o drone vai lá, atenção. Ele passa até uma vergonha, né? Pô, põe passa uma vergonha ali. Claro. Então, gente, aliás, comigo. A quantidade de salvamentos que o Corpo de Bombeiros fez esse verão, não acabou ainda o verão, mas de pessoas, principalmente a gente sabe que infelizmente chega essa época, Carnaval, Réveillon, aquela coisa, o pessoal bebe além da conta, vai querer se aventurar no mar. Às vezes são pessoas que não estão acostumadas com praia, né? E às vezes a Marinha do Brasil avisa sobre ressacas, as pessoas vão. Mas as pessoas não querem saber. Né? Exatamente. Esse é um caso que a gente tem que falar sobre isso, né? A corporação atende em média 20 mil salvamentos por ano. É muita gente se afogando. É muita gente. Tanto que o nosso serviço de salvamento marítimo, ele é um dos mais respeitados no Brasil. Porque o Rio concentra um grande apelo turístico, principalmente na região costeira. Sim. Então a gente tem um trabalho que herdou lá, né, quando foi criado o Serviço de Salvamento no Mar. Lá em 84, quando a corporação assumiu esse serviço, é um serviço que a gente procura atender, né, a extensão toda do litoral aqui do estado. O fato é que a gente conta com apoio muitas vezes dos avisos de ressaca da Marinha, mas infelizmente a sociedade ainda não respeita os avisos. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Bandeira vermelha. Vai ter dia que você vai chegar na praia, vai ter só a bandeira vermelha. O que a pessoa faz? Em vez dela ficar na areia, vai no chuveiro, se molha, ela vai na bandeira vermelha. E ali tem o que a gente chama de vala, que é a corrente de retorno que vai te levar para o fundo e é responsável no Brasil por mais de 80% dos afogamentos. Nós temos várias causas de afogamento. A vala é uma das principais. A pessoa acha que ficando só na beirinha ali não corre risco. Ou porque não tem onda. Às vezes o mar está calmo e eu vou entrar onde não tem onda e é ali onde não tem onda que tem a vala. Que tem o perigo, que está o perigo. Exatamente. Geralmente onde quebra a onda, a vala é mais fraca, não tem. Geralmente quando não quebra muita onda, está mais ali liso, é onde a gente tem a vala. Olha, então, gente, olha a importância. O pessoal da praia que vai à praia, olha a importância do que ele está falando, porque não tem onda, vou entrar. E o pior é que ainda entra com crianças. Teve recentemente mais grave ainda. O caso de uma pessoa que foi levada e o pai entrou, mas que foi no arpoador, exato. E foi a família quase toda levada. Acontece. Isso aí acontece. Eu até aproveito para citar um caso que me marcou muito também, que foi um caso, não sei se vocês lembram, foi em 2022, de um casal, namorados, estavam na pedra na região ali do Costão da Niemeyer, estavam com 2 cachorros. Os cachorros escorregaram da pedra e caíram no mar. Eles tentaram salvar. Primeiro caiu, se eu não me engano, a mulher, depois o homem. Os 2 morreram, infelizmente, afogados e os cachorros sobreviveram. Eles conseguiram nadar, a gente conseguiu resgatar os cachorros. Eu cuidei até pessoalmente de um deles, já fazendo alguns ferimentos para entregar para os donos. E fica esse alerta, né? Porque muitas pessoas tentam fazer o resgate por conta própria. Muitas pessoas querem enfrentar as bandeiras vermelhas, querem beber, porque a bebida alcoólica piora muito a situação. Você perde o reflexo, perde o equilíbrio. A chance de afogamento é muito mais alta. E muitas pessoas também deixam crianças entrar sozinhas no mar.
Criança no mar não pode estar sozinha, com adulto e no máximo a 1 metro de distância, que é um braço esticado. Essa regra não pode ser quebrada. A gente aproveita aqui o espaço para falar sobre isso, para que as pessoas não deixem de respeitar. E a dica principal, vai para a praia, fica perto do posto de guarda-vidas. Tá com dúvida? Conversa com ele. Ele vai te dar orientação. Não tá perto dele, mas vê a bandeira vermelha? Saia dali. Ande para os lados. Vá até uma bandeira verde. Ou, em último caso, a bandeira amarela. Pô, Fábio, não tem bandeira amarela hoje. Não entre no mar hoje. Gente, olha, não é dia de praia, então é fundamental a gente respeitar. Eu sei que a vontade é grande de entrar. O dia tá muito quente. Eu não aguento de calor. Vai no chuveiro. Mas nós que estamos dia a dia na praia, nós convivemos e presenciamos e relatamos muitas histórias tristes de pessoas que perderam seus familiares. Coronel Fábio, já estamos chegando, né, Felipe? Aqui é o final, mas eu queria fazer uma pergunta. Muita gente está assistindo, de repente, muitos jovens, e tem essa vontade de ingressar na corporação. Qual o caminho? Então, tem limite de idade? Renato, eu queria aproveitar esse espaço, né? Gosto de falar, se deixar o podcast vai para 3 horas aqui. Mas porta-voz é porta-voz. É verdade. A rotina é muito boa, né? É uma profissão maravilhosa e a rotina é muito legal, né? Para você que quer entrar, só para você conhecer rapidamente como é a rotina, né? Você chega no quartel um pouco antes das 7, 6h45, faz a sua atividade física, tem a passagem de serviço, você assume o serviço, checa os materiais na viatura, testa eles, porque não pode ir para a rua sem testar, tem que ver realmente. Faz algumas instruções no dia a dia, porque bombeiro tem que estar treinando, né? A gente não pode, obviamente, a gente treina para ganhar tempo na rua, para ser um atendimento melhor. Então, eles treinam, tem a rotina do almoço, se alimenta o dia inteiro, à tarde tem mais treinamento, e aí quando entra o socorro, vai embora. Então são 24 horas sem desligar, só vai entregar o socorro lá no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Eu costumo dizer que muitas pessoas julgam a entrada do corpo de bombeiros muito difícil, né? Então o nosso último concurso para oficiais, que tradicionalmente acontece todo ano. Então, eu vou falar agora rapidamente da primeira porta de entrada. Você que quer ser bombeiro, você pode entrar como oficial. Como funciona isso? Todo ano a gente abre em torno de 50 vagas. O concurso é muito disputado. O nosso último concurso bateu mais de 30 mil inscritos. Dá um total de 600 pessoas por vaga. Isso assusta um pouco? Algumas pessoas se assustam. Mas eu costumo dizer que para você passar, você só precisa de uma vaga. É verdade. E não existe essa de que tem que tentar 5, 6 vezes. Conheço várias pessoas que tentaram uma vez somente. Então, ter disciplina, né? Ter um comprometimento com os estudos, porque o método de entrada é concurso público, não tem outro caminho, tem que estudar as matérias, ficar muito atento ao edital, né? Estudar as matérias que vão cair, ter uma regra dentro de casa. Fazer curso ou não fazer curso, ele é uma questão opcional. Eu conheço gente que passou concurso e gente que passou estudando em casa. O que eu costumo dizer é que não existe, né, talento que resista ao esforço, né? A pessoa esforçada, que é disciplinada, ela vai superar aquele cara que é talentoso e que não se esforça. Então, o esforço, a persistência, ela vai vencer até aquele cara que você acha que é muito inteligente e teria a sua vaga. Então, esse caminho dos oficiais é um ótimo caminho. O concurso, ele abre todo ano, fica sempre atento. A prova aconteceu agora em fevereiro. Então, você que quer fazer, já começa a estudar. Ano que vem vai ter esse concurso. Ele acontece no início do ano e é um curso de 4 anos. A outra porta de entrada é a porta para soldados. Aí os soldados têm várias especialidades. Fizemos um concurso agora de 144 vagas, que já está terminando. A gente vai abrir agora um concurso agora, tá? Vai abrir um concurso esse ano ainda, de 1.500 vagas. Quem deseja, se liga. 1.500 vagas para soldado. É uma carreira que a gente fala que é o soldado temporário, que é uma carreira muito interessante também. Quantos anos que fica... Então, a idade, ela vem sendo questionada pelo Tribunal de Justiça. Não, eu digo o quanto tempo o temporário fica ocupando ali o cargo. O contrato é de 1 ano e a renovação é até 8 anos. Geralmente fica até ali, não pode passar de 8 anos, então tem um limite, né, menor que 8 anos.
E assim, o que a gente tem visto hoje é que os nossos soldados temporários, eles acabam prestando concurso internamente e acabam passando para a carreira, né? Olha, vitalícia. Então, também muitos fazem isso. Entram, conhecem a corporação, se apaixonam, estudam e passam e acabam seguindo carreira. O nosso último concurso que a gente abriu de soldado, a gente teve até uma pontuação a mais para quem era soldado temporário. Então a gente também está privilegiando aqueles que já são do corpo de bombeiros para poder ter experiência ali. Também. Então a pessoa pode entrar nessa carreira e fazer. Então é uma carreira maravilhosa também. Ele vai subir a cabo, sargento, subtenente. E hoje a corporação, recentemente, nesse nosso último comando do Coronel Tarciso, foi esse ano passado, 2025, ele já está permitindo agora que os nossos praças que entrem como soldado cheguem ao posto de tenente-coronel. Antigamente existia muita dificuldade do praça subir. Hoje ele pode chegar ao tenente-coronel também. Basta estudar, bacana. Passar nas provas internas, se dedicar. Então, manter o foco. A carreira é possível também de soldado, você conseguir evoluir, chegar nos cargos de comando. Então a minha dica, a minha mensagem, Renato, Felipe, é justamente essa, né? Que não há esforço, não há, né, talento que resista a um bom esforço. Estude o edital, confie em você. Tu só precisa de uma vaga e mais nada. A autoconfiança é muito importante, dedicação. E lá dentro, eu costumo dizer que muitas pessoas entram na corporação e não dá para levar como se fosse um serviço tradicional, né? Porque a gente está colocando ali a nossa vida em jogo. O nosso juramento diz, né? Nem que eu tenha que salvar com sacrifício da minha própria vida. É um juramento que a gente faz quando a gente entra. E o nosso lema é vida alheia e riqueza e salvar. Então, a gente tem, infelizmente, como qualquer profissão, né? Alguns bombeiros que acabam identificando e achando que ali é apenas uma carreira de serviço público. E não é. E apesar de ser um serviço público, mas é uma missão. Que é de muita responsabilidade, como qualquer outro, ele foi forjado para estar na rua. E aí a gente tem algumas pessoas que acabam, né, não se identificando, e aí, obviamente, elas saem do caminho, saem do processo. Então, entra com a vontade de salvar vidas, não de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência, todo mundo quer, faz parte, a nossa vida precisa disso, mas, acima de tudo, você vai estender a mão para uma pessoa, provavelmente, que vai estar no pior dia da vida dela. As nossas vítimas estão no pior dia da vida dela. Interessante essa. Independente do tipo de socorro. E a gente tem que ser a mão forte que vai salvar, que vai tirar dentro de um carro, que talvez vai entrar em chamas. Uma pessoa que está numa situação que mentalmente é o pior dia da vida dela. É um ente querido que está debaixo de 2 toneladas de concreto. Então, você que está entrando, a mensagem é essa, né? O comprometimento, ele é total. Ele é moral, ele é físico, ele é técnico. É a sua vida que vai estar salvando ali uma pessoa, que pode ser você mesmo, uma família, sua mãe, seu pai, seu irmão. Então, não pode passar disso. Finalizar aqui, Felipe, com um guerreiro, com um herói. O nosso coronel Fábio Contreiras aqui, representando toda a categoria, todo o corpo de bombeiros. Em uma palavra, qual seria a definição do Corpo de Bombeiros do nosso estado do Rio de Janeiro? Dedicação. Dedicação. Não vou falar que é um sacerdócio, porque é dedicação, é muito trabalho. A dedicação resume tudo: preparo físico, preparo técnico, preparo psicológico, tá no quartel nos dias que a gente não tem que estar, a gente tá treinando, fazer uma hora extra porque a gente quer salvar alguém, a gente se doar 100%. Eu acho que dedicação é a palavra mais que resume o profissionalismo que tem que ser, porque na nossa profissão eu não posso ter uma nota 5. Eu não posso ser avaliado com nota 5 nem com nota 7. Por quê? Ou a vítima morre, que é 0, ou a vítima sobrevive, que é 10. Então eu não posso ter esse meio termo. A gente não pode errar. Se eu errar, a pessoa morre. Então a gente realmente tem que se dedicar muito para a margem de erro ser a menor possível. Que a gente não cometa, né, na nossa carreira, erros que podem causar perder a vida de alguém. Então essa é a mensagem que a gente diz: dedicação.
Renato, para mim foi uma aula hoje. Eu tive uma verdadeira aula. Olha que eu já acompanhei ao longo da minha trajetória como repórter de rua. Hoje eu trabalho como comentarista dentro da rádio, mas acompanhei todo tipo de ocorrências do Corpo de Bombeiros. Mas hoje eu tive uma verdadeira aula aqui, inclusive com algumas lições que eu vou usar no meu dia a dia, na questão da prevenção. Parabéns, Coronel Contreiras. Foi realmente maravilhosa a entrevista. Eu vou falar uma coisa para vocês. Em vários momentos aqui eu me arrepiei. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu percebi. Porque realmente, como você falou, uma verdadeira aula. Parabéns pelo trabalho. E eu abraçando de coração você. Eu falo você porque é muito jovem. Sim, claro. Eu abraço toda a corporação. Mande um abraço pro Coronel Tarciso. Secretário de Estado e Comandante-Geral. Exatamente. O Coronel Luciano Sarmento, que nosso subcomandante-geral. Eu tive o prazer de entrevistá-lo na Rádio Tupi, acho que foi no passado. Essa referência operacional. O Coronel Sarmento é nosso... o pai dele, o Coronel Vanderlei. Exatamente. Então, muito obrigada, adorei. E até uma próxima. Até a próxima, Felipe, Renata, obrigado pelo convite. O 93, conte sempre com a gente. E até a próxima. Tchau, tchau.